Olá, aquarianos, tudo bem? Plutão tem aquário em aquário. Plutão acabou de entrar em aquário. Vamos lá, agora nós vamos fazer uma leitura para o signo de aquário, lembrando que essa leitura ela é para o coletivo, então pegue apenas o que ressoar com você. Nós vamos colocar o seu momento atual, financeiro e relacionamentos, que é o que a gente precisa saber. Essa leitura deve ser olhada pelo signo de aquário, quando você tem Sol, Vênus, Júpiter e Lua. Quando eu sentir que tem que falar algum outro planeta, eu falo. No de Libra pediu para eu falar sobre Plutão. Quem tinha Plutão. Ah, verdade. O que acontece para a gente se inteirar? Fofoca astrológica. O signo de Libra, se você tem Libra no seu mapa, dá uma olhada lá na leitura, falava muito sobre relacionamentos, né? E Plutão em Libra, ele fala sobre relacionamentos. Então, vamos lá. Tarô, vamos nos conectar com o coletivo de aquário. O que os aquarianos precisam saber? Qual o momento que esse aquariano está? Em qual momento esse aquariano está? O que está acontecendo na vida desse aquariano agora? Espera que caiu uma carta. Gente, quando a carta cai, eu aceito porque eu tô numa mesa super pequena, tá? Então não é assim, ai, caiu aqui, minha mesa é pequena. Ai, ralei minha carta, saco. Sobre o que estamos falando, Carol? O que mais que eu preciso saber dessa situação? Ei, aquariano, tá fazendo escolha errada, aquariano. Presta atenção. O que mais, Carol, que eu preciso saber sobre essa situação do aquariano? Bom, vamos lá. Me deu uma crise de espirro agora. Bom, aqui fala que o aquariano, ele tá passando por um processo onde ele tá... aqui me fala de dúvida. Gente, só que eu não vejo assim como dúvida, eu vejo como confusão mental. Aqui me fala sobre confusão mental, tá? E eu vou falar aqui o que eu vejo, tá? Eu vejo algumas situações. Aqui me fala muito sobre um aquariano, tá? Quando caíram essas cartas aqui, eu peguei muito uma energia de criança interior. Você precisa agradar um pouco mais a sua criança interior, olhar para a sua criança interior, porque essa questão que você tá, essa confusão que você tá, que às vezes está fazendo você fazer escolhas erradas, ter dúvidas, ela vem de algo muito profundo, tá? E isso que você tem que mexe com você, que às vezes te dá um vazio, você não sabe se vai para lá, vai para cá, você fica perdido, é por causa da sua criança interior. Talvez você teve uma infância um pouco difícil, agressiva, e é como se você tivesse que domar isso mesmo, sabe? Aqui me fala de amadurecer. Você precisa amadurecer. E para você amadurecer, você tem que olhar para sua criança interior. Você tem que olhar para sua criança interior. Eu sei que alguém, não sei quem, mas na hora que olhar essa foto aqui vai chorar, né? Eu senti isso. Alguém aqui com vontade de chorar olhando essa foto. É isso que você tem que curar, tá? Eu senti alguém chorando olhando essa foto.
ou alguém que lembra da infância e chora. Inclusive, gente, eu tenho um curso de criança interior, tá? Não é porque sai um tarô, mas eu trabalho com isso. No meu trabalho, eu trabalho com cura da criança interior, mesa radiônica, tarô, tá? Eu vou deixar o link aqui para quem quiser e vou deixar o meu contato. Aqui fala que você tem que olhar para isso. Deixa eu explicar um pouco, aproveitar o gancho, aproveitar sobre criança, falar sobre a criança interior. A gente acha que a criança interior ela é uma coisa que é bobagem. E por que eu falo que a gente acha? Porque por muitos anos eu achei. Então, assim, eu sentia um vazio, eu sentia uma questão de não aceitação, e eu tinha isso dentro de mim. Eu ia buscar em religião, então eu já fui para o catolicismo, igreja evangélica, kardecismo, umbanda, whatever. Parecia que piorava, tá? E talvez isso você esteja fazendo. E o que você precisa entender é que a criança interior, ela, quando ela está ferida, ela vai atuar negativamente. Aqui está atuando bem negativamente, tá? A gente tem essa carta aqui. Situações que você pode até achar que é magia que está acontecendo com você. Alguém fez magia para mim. Não é. Não é magia. Aqui é a sua criança ferida. Aqui eu ouvi falar a palavra imposição, muita imposição. Então, talvez você, desde a infância, vive num ambiente onde as pessoas têm muitas imposições a você. Ou a seu jeito, ou sua aparência. Aqui tem alguma coisa de aparência. Aqui também me mostra uma questão de homossexualidade. Então, se você é homossexual, você nunca foi aceito. Ou desde criança você tinha traços e isso não foi aceito em você. Tá? Eu peguei bem isso. Então, assim, não tem como tapar o sol com a peneira quando a gente fala de criança interior. Por quê? Porque se você tem uma criança interior ferida, se você tem algo, uma dor latente em você, porque se mostrou aqui, isso está latente em você, e isso não é observado, ela vai pipocar em alguma área da sua vida. Então, por exemplo, você teve uma infância onde você apanhou muito, você não teve uma boa criação, ou você não teve a criação que você acha que você deveria, você não foi protegido, aqui fala de proteção, acolhimento, então você não teve isso. Isso vai reverberar no seu exterior até hoje. Então você vai para um trabalho, as pessoas vão encrencar com você. No relacionamento, você vai fazer alguma coisa que vai destruir esse relacionamento, ou o seu cônjuge vai te tratar igual um dos seus pais. Então, ele pode te tratar igual sua mãe te tratava, ou igual o seu pai te tratava, tá? E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que não importa o caminho que você corra, para você melhorar agora alguma questão que você tá, que você acha até que é magia, que não é magia, tá? Aqui fala muito da criança interior. Você tá vendo que essa estrela aqui, a gente fala do pode eu quando eu olhei para essa estrela me veio o pentagrama, tá? Então aqui é muito uma questão mental, porque se a gente for estudar a automagia, para quem entende de magia, a automagia, ela é a magia que ela é ativada pelo poder da mente. Toda magia é ativada pelo poder da mente, mas quando a gente fala de alta magia, é uma manifestação mental. Então, imagina uma pessoa, um aquariano, a gente está falando de aquariano, que por si só ele já tem um grande poder mental, ele está manifestando na vida dele. Essa carta aqui eu poderia falar tranquilamente que é magia negra, tá? Se não tivesse vindo essas cartas, eu ia falar que alguém está fazendo magia negra para você. Mas como veio essas cartas, aqui me fala muito de criança interior, porque quando essas cartas caíram, me vieram criança interior, tá? Ou você convive com alguma mulher que é mãe, que é muito tóxica, e isso faz mal para você, tá? Então, olha para dentro de você agora, identifica em você
qual a parte de você que ressoa com essa pessoa. E aí, quando fala com essa pessoa, é uma mulher que ela gosta de impor a vontade dela. O que ressoa em você, nessa pessoa? Olha friamente assim. Por que essa pessoa se impõe na minha vida? Aí você vai olhar. Sempre vai levar a sua criança interior algum processo de rejeição, ou talvez aqui uma autoaceitação. Talvez você não se aceita. Talvez você ache que você se aceita e você não se aceita. Então você precisa verificar isso. É algo que vem da sua infância, tá? Você precisa cuidar da sua criança interior. O que é cuidar da sua criança interior? É acolher. Você acolher as suas dores, você entender, ai, Grazi, eu fui criada por uma mãe narcisista, os meus pais são muito difíceis, eu fui criada pela minha avó, minha mãe me abandonou. Eu não estou falando que isso tem como apagar, não tem como apagar e é uma cena horrível, é uma situação horrível, né? Porque a gente sempre espera ser protegido pelos pais. Se você não for, isso vai te gerar um trauma. Mas quando a gente fala de criança interior, e para você curar isso, você precisa entender que os seus pais também foram falhos, né? Ai, nossa, eu vou dizer, meus pais foram falhos e tá tudo bem, tá tudo resolvido. Não, isso é um processo, tá? Eu falo isso porque eu estudo constelação sistêmica, e quando eu comecei a estudar constelação sistêmica, eu peguei ódio, cara, e mesmo assim eu estudava. Eu falo, meu, que absurdo isso é um absurdo, isso é ridículo, quem me... E eu debatia com o que eu tava, sabe? Eu não aceitava. E puxando, eu fui ver que, na verdade, era uma não aceitação de mim mesmo, entendeu? Por situações que eu vivi na minha infância. Então, e isso pode acontecer aqui, quando a gente fala do arcano 12, né? Vamos levar aqui para essa situação. Quando a gente fala do arcano 12, a gente fala de uma mulher que ela é muito impositora. Ela impõe muita vontade dela. Ela não deixa você fazer. É ela. Tá? Seria aqui o negativo. Aqui essa carta não me mostrou positivo. Então você tem que identificar em você o que ressoa nessa pessoa. Será que você não está querendo controlar tudo também? Será que você não está se deixando de lado? Será que você não se abandonou? E alguém tem que contar? Ó, me veio aqui muito nitidamente. Uma pessoa, sabe quando uma pessoa ela se abandona? Quando você se abandona, é porque você está esperando que alguém cuide de você. Se você está esperando que alguém cuide de você, alguém vai vir cuidar de você. De uma forma positiva? Não, porque aqui não é positivo. Então, será que você não está se abandonando? Será que você não tem que tomar posse da sua vida? Será que não está faltando isso? Você toma posse da sua vida para que as pessoas deixem de interferir na sua vida? Então, precisa olhar para isso, aquarianos. Tá? Então, o seu momento é confusão mental, talvez tristeza. Aqui a gente pode falar até de depressão, tá? Pessoas que estão com depressão e não sabem o porquê. Pessoas que estão tomando remédio de depressão e não está melhorando, achou que ia ficar melhor e não ficou. Na verdade, você tem que olhar para a sua criança interior, tá? Quando eu fiz o primeiro exercício, que inclusive esse exercício tem no meu curso, eu sinto uma diferença imediata na forma de lidar com as pessoas. Eu lidava com as pessoas com muita autoestima, né? Com muita autoestima. Por quê? Porque eu via espírito desde criança. Eu ouvia espírito desde criança, né? E quando eu falava isso para minha mãe, ela achava que era um absurdo. Então ela me levava para a igreja, aí passava um tempo, eu estava vendo um monte de coisa horrível dentro da igreja. Então era muito confuso para mim. Eu ouvia, eu via, eu sonhava, né? Tanto que eu demorei muito para aceitar a minha mediunidade. Por quê? Porque eu me via como uma pessoa diferente e não aceita. E aí eu precisei olhar para mim e saber que sim, eu sou diferente das pessoas e eu uso isso ao meu favor. E quem não gosta vai tomar no meio do cu, porque eu não vou fazer nada, entendeu? É só você retirar, a porta tá aberta. Eu não vou me trancar numa gaiola para agradar ninguém, entendeu? É isso. E aí você encontra pessoas que gostam de você do jeito que você é.
Tá, aqui fala muito de aceitação. E essa aceitação que você quer, essa autoestima que você quer, essa coisa que você está buscando, ela vem da cura da sua criança interior. Tá? Olhar mais para você. Parar de olhar para os outros. Financeiro. Tarô, como está o financeiro do aquariano? Tá, vai e não vai, né, aquariano? Olha, aquariano, se você está com ideia de ideia é foda, né? Se você está com ideia de fazer algo, algum projeto, tá? No trabalho aqui você está muito bem. Se você não está muito bem, você está a caminho de. Tá? Vou te falar aqui, porque aqui é continuação um pouquinho dessa parte. O que que acontece? Essa sua questão de não aceitação, de dúvidas, de confusão mental, ela faz com que você atraia pessoas narcisistas. Me veio bem essa palavra. Narcisistas. E essas pessoas, vocês também sabem quem elas são. Elas te causam mais desorientação. Então, assim, você hoje lida com pessoas que, ao invés de te ajudar, mais te deixa desorientada. Mas isso aqui pode ser, a gente pode estar falando de pessoas que é do seu trabalho, tá? Que a gente está falando de trabalho. Mas aqui, veja só, caiu o Imperador e o Arcano 21. Aqui são dois arcanos poderosíssimos. Poderosíssimos. Então, imagina que você é um líder nato, que você tem todo o poder de ter o próprio negócio, porque o Imperador, geralmente, ele é o que manda. Querida. Ele é o que manda. Tá entendendo? E ele não manda pouco, não. Tá? Ele não quer pouco, não. Ele quer muito. Aqui a gente pode estar falando até de pessoas invejosas. Eu senti bem isso, tá? Rodeado de pessoas invejosas e você tá dando ouvido para essas pessoas. Você tá olhando para o que as pessoas estão falando, você tá se importando com o que as pessoas vão achar. E esse se importar com o que as pessoas vão achar vem dessa sua criança interior que não está curada. Então, quando você vai deixar de se importar com os outros? Quando você curar essa criança interior. Porque aqui você tá com a faca e o queijo na mão. Eu odeio essa frase. Uma vez me falaram, você tá com a faca e o queijo na mão. Eu falei, pô, não tô vendo essa faca e esse queijo na mão. E eu ficava assim, cadê a faca? Cadê o queijo? Cadê a faca? Cadê o queijo? Entendeu? Mas aqui eu vou te falar, aquariano, você tá com a faca com o queijo na mão. Entendeu? O que eu quero dizer? Você tem poder para isso, tá? Ah, eu quero abrir o meu negócio. Você tem poder para isso. Ah, eu quero subir de cargo. Você tem poder para isso, mas você tá rodeado de pessoas narcisistas que não querem o seu sucesso, mas a raiz dessas pessoas estarem na sua vida é a cura da sua criança interior que você precisa fazer. Tá? Se você não toma posse da sua vida, alguém vai vir cuidar. E geralmente, quem adora fazer isso? São pessoas narcisistas, porque elas precisam dizer que elas estão fazendo bem para a humanidade. Elas querem ali ser ovacionadas. Elas querem dizer, só estou querendo te ajudar. Tá entendendo? É isso, aquariano. Então, sua vida profissional, você tem algo na sua mão que pode te dar muito certo, pode ser muito sucesso. Mas a sua confusão mental não está permitindo, talvez, que você nem veja esse sucesso, tá? Então, busque a cura da criança interior. Vou deixar o link aqui para quem quiser. Bom, relacionamento, Tarô. O que o aquariano precisa saber sobre relacionamento? Eu peguei uma frequência de talvez venha dinheiro para você, tá, aquariano? Se você trabalha com vendas, talvez venha dinheiro para você, ou vai vender muito bem. É uma fase que você está passando, mas essa fase ela é propositalmente para você olhar para sua criança interior.
E falo com propriedade, tá? Não tem cortar-caminho. É você olhar para sua criança interior mesmo e curar o que precisa ser curado. Peraí, que já eu. Eita. Bom, aqui relacionamentos, eu vou até ver se cai mais alguma carta, mas aqui relacionamentos fala uma insatisfação em relacionamento, tá? O que mais precisamos saber? Como está o relacionamento dos aquarianos? Ah, não, gente, pera. Aquariano, essa questão que você tá, essa questão mental que você tá, aqui eu peguei muito uma energia materna, tá? Assim, ó, o que que acontece? Essa sua questão, quando a gente fala de criança interior, a criança interior ela engloba tudo. E geralmente ela vai se manifestar com pessoas. E geralmente, na maioria das vezes, ela se manifesta nos nossos relacionamentos, né? As pessoas mais próximas da gente. Aqui me traz uma energia de mãe muito grande, tá? Mãe, uma coisa de mãe. Aqui fala de um renascimento que você precisa passar. Você precisa passar por um renascimento para você poder se olhar mais, aquariano. Talvez está faltando você trabalhar sua autoimagem, sua autoestima, tá? A gente já falou que a raiz de tudo isso é a sua criança interior, tá? Eu não vou. A raiz de tudo isso é a sua criança interior. Talvez você tenha problemas com a sua mãe ou com alguma figura de mãe. Se você tem problemas com a sua mãe, você vai ter problemas com a sua sogra, com a sua chefe, com todo mundo, tá bom? Então, por isso. É como se não existisse troca. Tá? Então, aqui eu peguei uma energia assim. Talvez hoje você está num relacionamento e não existe trocas. Talvez trocas da qual você gostaria que tivesse, tá? Mas existe um processo também aqui de não merecimento. Só para você entender a gravidade da coisa. Quando você tem uma questão de não aceitação por uma questão de abandono, vamos supor, uma criança, ela foi abandonada, ou uma criança que ela apanhava muito, ou uma criança que foi maltratada, rejeitada na infância. Vamos dizer assim, na infância, porque nem todo mundo é criado pelos pais, né? Tem avô, tem tio, enfim, na infância. Aí você encaixa na sua vida. Quando você cresce achando que algo em você está errado, que algo em você não é aceito. Então você vai tentando moldar a sua personalidade para você se encaixar onde você acha que as pessoas iriam te aceitar. Só que quando você faz isso, você pode ir ali mudando sua personalidade para fazer isso. Só que quando você faz isso, é como se você estivesse dizendo para o universo assim: eu não mereço ser eu. Ou o meu eu não merece felicidade, então eu tenho que inventar uma outra pessoa. Eu tenho que ser uma outra pessoa, porque aquela pessoa que eu sou, ela não merece, ela não tem felicidade. E aí você entra numa questão de não merecimento, tá? Aqui não existe uma troca de relacionamento, não existe uma troca saudável. Essa troca saudável é porque você acha que você não merece mais. Tá tudo pouco, tá bom. A migalha tá boa. Sabe aquele cara que só dá migalha? Sabe aquele relacionamento que a pessoa se comunica quando quer, a pessoa faz o que quer na hora que quer, migalha, tá? Quando você não entende o poder do merecimento, você atrai migalha, migalhas emocionais. Porque você acostumou, você foi criado que tá tudo bem ter pouco.
eu não mereço mesmo, nunca foi aceito, sabe? Eu pego uma energia bem assim. E aqui diz, Aquários, que você precisa passar por uma fase de renascimento, tá? Aqui me fala até que existe uma questão espiritual em cima disso, tá? Isso também é por uma questão espiritual. Aqui eu vi Nossa Senhora. Então, se você é apegado à Nossa Senhora, se conecte com ela, peça para ela te curar. Aqui tem uma energia de um feminino muito divino, tá? Se você é mulher, saiba que você tem um poder muito grande de nutrição e de cocriação. Você tem algo muito divino e você está caminhando para isso. Só que para você fazer essa passagem, tá vendo que ele está passando pela porta? Para você fazer essa passagem, você precisa curar a sua criança interior. Então, talvez o que está faltando para você hoje é dar uma olhadinha nessa criança interior. Tá bom, Aquários? Então, eu espero que tenha te ajudado e a gente volta semana que vem. Curta, compartilhe e tenha uma ótima semana, um ótimo final de semana. Beijo!